a organização de 2 etapas, não é? Seria o diagnóstico sobre esse mapeamento, sobre todas as coisas levantadas, e possivelmente logo após a definição de uma política de cultura. Então, foi um primeiro ótimo seminário, uma participação grande, inclusive com pessoas de fora da universidade. Tivemos um segundo excelente também, sobre ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil. Tiveram muitos colegas de praticamente todas as unidades, então, com muitas sugestões. Muitas das questões levantadas que dizem de respeito de perto ao tema dessa nossa conversa hoje, conversar um pouco sobre ciência e tecnologia. E tivemos um terceiro seminário, esse interessante, até porque, num certo sentido, ele é uma novidade quando se trata da organização de um programa de trabalho de uma reitoria, na medida em que, alguns anos atrás, certamente não seria objeto de tamanha preocupação, que é saúde e trabalho. A questão da precarização da vida dos trabalhadores, inclusive que alcança nós, docentes, mas que na universidade está muito presente também na situação, em especial, dos terceirizados, né? Mas e essa condição de precarização produzindo efeitos absolutamente desastrosos do ponto de vista da saúde do trabalhador. Não é? E a questão de saúde, para além desse problema, o adoecimento do corpo discente, que tem sido num grau e numa intensidade que é assustadora. Durante a pandemia, eu, mais de uma vez, atendi telefonemas com situações que realmente beiravam o desespero do ponto de vista de saúde mental. Do tipo, professor, eu estou precisando de alguém para conversar, porque eu não converso com ninguém há muito tempo. É claro que uma fala dessa não deixa de denotar uma situação complicada. Então, foi um excelente tema, a participação da professora Graça Druck, do professor Paulo Pena, e nós tivemos, então, aí boas contribuições. E hoje a gente tem essa conversa sobre ciência e tecnologia para nos trazer, certamente, após as considerações iniciais que a gente vai ter aqui, professor Olivaldo, professor Paulo Gomes, sugestões, enfim, avaliações que a gente precise fazer, projetos e programas que já vêm sendo tocados e precisam ser aprofundados e, evidentemente, novos desafios que a gente precisa enfrentar nesse campo. É claro que tudo isso, sabemos, isso tem sido recorrente, meus colegas, Olival, ao longo dessa conversa, dessa maratona, né, que é a campanha, uma gostosa maratona, uma campanha, uma maratona democrática, mas a atenção tem sido muito cuidadosa com o fato de que só é possível avançar em muitas coisas se efetivamente a gente conseguir, do lado de fora, garantir, avançar no sentido de mudar a cena nacional. É preciso que, a partir de 1º de janeiro, a gente tenha condições políticas e institucionais, porque, mesmo manter o pouco que se pode fazer, ou muito que já se fez, nas condições que a gente vê esse governo funcionando, será muito difícil para a universidade e, para regra geral, para boa parte de instituições públicas que têm uma relação e um compromisso com a vida brasileira. Então, nessa linha, de qualquer maneira, temos bem essa oportunidade de conversar. Eu queria passar para Ronaldo, ele vai fazer um pouco de mestre de cerimônia, mas agradecer muito a presença de cada um de vocês, especialmente Olival e Paulo, que vão nos apresentar algumas questões aqui. Muito obrigado. Ronaldo. Bom, boa noite a todos e todas. Acho que a ideia já foi bem resumida, bem dita pelo nosso querido Paulo Miguel. Então, acho que, nesse momento, a gente tinha combinado de passar a palavra a você, mas acho que já eu gostaria de saber se você ainda tem mais algumas questões a serem colocadas, Paulo, você, o período, para, a partir disso, a gente já tratar com as pessoas, com os nossos 2 convidados para falarem sobre a temática, dizer que o nosso interesse é realmente que a gente vai ter uma exposição bacana de cada um, mas que a gente foque bastante aí no debate, né? Que quem esteja aí na audiência possa ter oportunidade de participar, possa ter oportunidade de dar suas contribuições, fazer seus questionamentos dentro dessa temática, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter uma fala do professor Olival. O professor Olival vai falar mais no geral sobre a pesquisa, a pós-graduação, a ciência. Inclusive, tem uma matéria brilhante, uma entrevista brilhante com ele recentemente, posso até deixar aí no bate-papo para quem quiser, em que ele trata disso com muita precisão e com um dimensionamento muito adequado da situação atual que a gente está vivendo no país. E, na sequência, a gente vai passar para o professor Paulo Gomes, do IAC Lab. Já foi coordenador de inovação da Pró-Reitoria
professor Olival já foi pró-reitor, como vocês sabem, e o Paulo vai falar muito rapidamente sobre alguns pontos da inovação, né, para que a gente possa, então, abrir para o debate. Então, nesse sentido, pelo que eu vi de Penildo e Paulo, acho que a gente já está com as falas da chapa contempladas. Eu gostaria, então, de passar para o Olival, para dar sua fala, e aí, na sequência, o pessoal pode ir se inscrevendo, a gente vai anotando, vamos tentar fazer aquela dinâmica de 3 participações, ou 3, né, blocos de 3, etc. Olival, contigo, então. Obrigado pelo aceite, por estar aqui conosco. Ronaldo, boa noite a todos, primeiro, mas eu vou lhe pedir que, quando der aí 16, 17, 18 minutos, você me sinalize para eu encurtar. Primeiro, falar da minha alegria de estar aqui com vocês. Além das pessoas que eu já saudei aqui, eu estou vendo aí Lobo, Márcia Rangel, Fabiola, Gaudêncio, Gaudêncio, que é um freire no plural, Charbel, Suani, Olívia, posso ter pulado alguém, entendeu? Assim, mais conhecido meu. E veja, eu estou encarando essa conversa aqui num espírito com o qual eu fui abordado pelo Thierry quando ele me perguntou se eu aceitaria fazer essa conversa aqui. É uma conversa de campanha, de eleitores com os candidatos, em que a gente sinalize o que é que a gente espera de que vocês, em sendo eleitos e sendo nomeados, façam. Então, é esse espírito, ou seja, não é uma apreciação global da área de ciência e tecnologia, tem esse foco muito concreto. A minha percepção, então, é que se eu olho os 4 anos que vêm adiante, eu diria assim, de que há uma demanda dos pró-reitores de pesquisa, de pós-graduação e do reitor, e do vice-reitor, uma demanda muito acentuada em 2 planos, que também existiram no passado, mas eu diria que esses 2 planos, que eu agora vou me referir, eles ficaram mais críticos, porque nós vivemos no Brasil uma situação que, no melhor cenário, como Miguel tem insistido, de nós comemorarmos o melhor Réveillon do ano, nós temos um grande desafio, que é um desafio de reconstrução do país. Em alguns casos, isso é absolutamente claro. Petrobras, o que é que você vai fazer com a Petrobras? Mas a universidade, o que é que você vai fazer com a universidade? O que é que você vai fazer com a política de ciência e tecnologia? O que é que vai fazer com a CAPES? O que é que vai fazer com o CNPq? Há uma dimensão, portanto, de reconstrução, depois aí de 6 anos desses tempos tumultuados que nós temos atravessado. Essa dimensão, eu diria assim, que ela não era tão acentuada quando o João Carlos iniciou a gestão em finais de 14. Porque, bem ou mal, 14, você tinha linhas diretrizes de governo, você tinha que lutar para liberar mais recursos, tinha o problema do contingenciamento. Claro, tinha novidades importantes, a legislação referente à inovação, o marco da ciência e da tecnologia, mas, grosso modo, a gente tinha um certo horizonte. 6 anos depois, nós não temos esse horizonte. E não funciona também a gente dizer assim, não, nós vamos voltar ao que era dezembro de 2014 ou janeiro de 2015. Em nada no país poderá ser uma mera volta ao passado. Então, sendo isso, se há um esforço de reconstrução, eu vou ilustrar esse esforço com 2 ou 3 exemplos. Eu diria, Miguel e Penildo, que aí o reitor tem uma responsabilidade. E por que o reitor? Porque o reitor é a voz mais influente da universidade, não é o pró-reitor de pesquisa. Quanto mais sintonia tiver entre pesquisadores, pró-reitor e reitor, melhor. Mas a voz influente aí, seja no âmbito da Andifes, seja na relação com a SBPC, com a Academia Brasileira de Ciência, a voz mais influente é a do reitor. Tá? Então, assim, eu acho que a agenda do futuro reitorado precisaria ter um espaço maior para esse esforço do que eu estou chamando da política de reconstrução do país. Tem coisas que são absolutamente claras. Uma, o João tem alertado isso desde esse encontro da Andifes com o Lula. Ele chama a atenção de que ele não saiu animado com o discurso do Lula,
porque tinha muita dimensão de a universidade se voltar para a sociedade, a universidade se abrir para a sociedade. E o que é isso? Não? O que é esse se voltar para a sociedade? Quer dizer, esse discurso, tá certo? Que pode ser, então, que a partir de 1º de janeiro a gente tem que enfrentar esse discurso, esse debate. Não? É um debate importante, nós não queremos uma universidade enclausurada. Não? Mas o se voltar para a sociedade requer certas sutilezas, certa compreensão do que é o papel da universidade, que nós temos que enfrentar essa briga. Não? Eu, às vezes, nas conversas, eu cito 2 casos, quer dizer, uma universidade que vai se voltar para a sociedade vai ter uma força grande na formação em história? A formação em história, a formação em filosofia é como o Weintraub disse, o pessoal quer ser engenheiro agrônomo, ser farmacêutico. Não? Então, o desafio é mostrar o seguinte, olha, nós não conhecemos o Brasil, nós não entendemos no Brasil coisas como o que é o racismo estrutural, intrínseco à sociedade brasileira, sem a gente compreender alguma coisa que é um legado da pesquisa em História e Sociologia, que é o conceito de pós-abolição. Quer dizer, não é o problema de como foi a abolição, que durou 40, 50 anos, e isso a gente já ouviu falar muito. Não? O elemento novo da nossa reflexão é o que foi o pós-abolição, o que foram os 30, 40 anos do pós-abolição. Isso foi uma contribuição da história. Na outra ponta, você vai pegar uma coisa, aplicação, tá? Importante, saúde pública, prevenção de pandemias, ou na outra ponta, exploração de petróleo. Se você tiver uma visão imediatista, como é que você forma gente para lidar com pandemias? Está aqui a professora Suani. Décadas, não muitas, né, Suani? Com alta formação em física e em matemática para elaborar modelos matemáticos que entendam para onde vai a epidemiologia. Petrobras, eu tenho um projeto atualmente que o Girardi está participando comigo, e a gente sobre a história da ciência no Brasil na segunda metade do século XX, e a gente está lidando com esse problema. A concessão, a criação da Petrobras colocou um problema cujo resultado o Brasil teve frutos 15 anos depois. Nós não tínhamos geólogos, geofísicos, geoquímicos, estou ouvindo a Olívia aqui, tá certo? Suficientes na altura que a Petrobras foi criada. Então, o primeiro grande movimento da Petrobras é um movimento que não era visível na altura que a Petrobras foi criada. O movimento mais visível era ter um petróleo aqui, tem um petróleo, a legislação da Petrobras, mas o movimento mais de fôlego, e aí você vê, Olívia, a criação de uma faculdade, um instituto de geociência na altura de 1960 na Bahia, refletia essa visão de que tinha que formar em larga escala geólogos, gente em geociências, gente nas várias áreas, geoquímica, geofísica e tudo mais. Então, mesmo a busca de resultados imediatos, ela não é um caminho imediato, não é um caminho... Pode ser que você compre um pacote tecnológico no exterior. Se eu quero comprar um bom notebook de tal ou qual marca, eu vou lá e compro no exterior. Mas para certos desafios tecnológicos, por mais aplicados que eles sejam, eles requerem um investimento sistemático em formação qualificada, formação de gente em termos de mestrado, em termos de doutorado. E essa discussão a gente tem que colocar na discussão dos rumos da universidade, do que é a reconstrução da universidade brasileira. Essa temática que eu falei aí, que o Ronaldo chamou a atenção, nós estamos vivenciando, nós temos sinais concretos hoje de uma nova evasão de talentos. É nova, porque nós tivemos uma no início da década de 60. Aliás, é um baiano, o Tales de Azevedo, que melhor documentou isso. Procure o livro do Tales de Azevedo, A Evasão de Talentos. Né? E veja, tem muita gente no Brasil, eu não tirei aquilo da minha cartola, eu estou lendo as coisas que as pessoas estão estudando. Então, assim, tem evidências concretas, e é um tipo de evasão hoje que é diferente daquela evasão no início dos anos 60, que grandes nomes foram para o exterior à busca de condições de trabalho. Tá? Na área da física, que eu conheço melhor, é um Nussensweig, é um Sérgio Porto, que tomaram o caminho do exterior. Hoje, são jovens bem qualificados, com enorme potencialidade. Lembra aquele aluno, Suani, de Caculé, o nome dele me escapa agora, tá certo? Passou lá, formado... Sabe quem é que eu estou falando? Eu só me lembro de Caculé. Que foi aluno de vocês, meteu as caras, doutorado completo na Grã-Bretanha, ele está hoje lá com N recursos em mãos, não vai voltar para o Brasil.
E ele está absolutamente antenado no Brasil. Então, essa nova onda de evasão de talentos vai impor, na reconstrução do Brasil, uma política para atrair talentos. Qual vai ser essa política? Eu não sei, mas esse é um tema, esse que o reitor vai ter que opinar. A Argentina, quando os peronistas voltaram ao governo, depois daqueles desastres de governos peronistas, a Argentina fez um projeto no CONICET, que era um projeto exatamente de segurar o bom pesquisador argentino, tivesse onde tivesse no mundo, ele tinha que passar um período na Argentina, tinha que colaborar com argentinos, entendeu? O Chávez está dando aí o dado dos alunos e estudantes de pós, 5 que se formaram já foram e não voltaram. Tá? São N temas que eu poderia aqui, eu não vou me estender. A CAPES, o Ronaldo está aqui. Para onde vai a CAPES? Para onde vai a avaliação da CAPES? E aí é curioso de que o impacto do desastre na área do CNPq foi menor do que o impacto na área da CAPES. Eu diria que, com todos os problemas, é mais fácil você reconstruir o que é a política do CNPq, inclusive com essa conquista que se teve da legislação que impede o contingenciamento e que trouxe outros problemas. O problema agora é a política que é feita dentro do comitê gestor do FNDCT. Esse é um tema eminentemente político, ou seja, é um tema que não envolve só as fronteiras da UFBA, e o reitor da UFBA tem que ser uma voz ativa opinando sobre isso. No caso da CAPES é isso, quer dizer, para onde vai a avaliação? E aí coisas sutis, quer dizer, retomar a avaliação nos moldes antigos? O próprio Ronaldo sabe que havia um esforço grande da CAPES de redimensionar, de repensar a avaliação. Tá? Então, como fazer isso? Então, esse é o primeiro bloco. Assim, eu quero ter um reitorado, e Miguel e Pendildo ponham esses temas nas suas agendas de prioridades. É claro que você pode dizer, isso não é da governança da UFBA, mais ou menos. A experiência que nós tivemos com o João Carlos, na defesa da UFBA, é que a agenda do João Carlos, enfrentando problemas com o Ministério da Educação, foram iniciativas cruciais. Num outro contexto, que era o contexto de resistência, de resistir. O contexto que parece que vem aí pela frente é um contexto que, se a gente efetivamente vence a eleição, é o contexto do que eu estou chamando de reconstruir. Então, esse é o primeiro bloco. Agora, qual é o segundo bloco? A UFBA tem uma certa bala na agulha para auxiliar a política de ciência, tecnologia e de inovação. Não é tanta bala na agulha, porque nós não temos uma FAPESB poderosa como você tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, de fundações, Pernambuco. Né? Pelo que eu sei, o governador Rui Costa ficou extremamente sensibilizado porque apareceu essa informação de que a bolsa de mestrado e doutorado em Pernambuco está acima do valor da bolsa da Bahia. Né? Mas a realidade é essa, nós não temos tido esse apoio no plano do Estado. Com tudo isso, há o que pode ser feito no âmbito da política da pró-reitoria. E aí, o que é que eu acho o que é que eu gostaria que o novo reitorado fizesse? Primeiro, pode parecer, eu tendo sido pró-reitor, parecer um pouco de falta de modéstia, mas eu quero dizer com todas as letras. Primeiro, continuar fazendo o que vem sendo bem feito nos últimos anos. E o primeiro elemento do que vem sendo bem feito nos últimos anos tem a ver com alguma coisa que eu já falei em discussão com o João, que é o seguinte: a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, ela passou a ser uma pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação que lidava com todos os pesquisadores da UFBA, sem discriminação, sem cara feia, tivessem apoiado o João ou não. Para mim é muito emblemático o incidente que nós tivemos, que deu um desfecho com Pinheiro. Pinheiro era um trator para esculhambar com a UFBA, com razão, tá certo? O Ronaldo deve lembrar do tempo, das dificuldades, as primeiras reuniões, Ronaldo, que você lembra, a reunião ainda com Imbiriba, e o Pinheiro parecia, e não era só Pinheiro, Jailson também, mas Jailson é diferente, porque Jailson tinha apoiado o João, e Jailson é um lorde britânico. O Pinheiro é digamos assim, um agitador baiano, tá certo? Não é um lorde britânico.
Ou seja, nós começamos a nos aproximar de Pinheiro sem nenhum parte-pris, sem nenhuma... mas pela ideia do seguinte, Pinheiro é um bom pesquisador, o bom pesquisador tem que ser ouvido. Ele tem que saber que a Basílio da Gama é o lugar que ele vai lá, que ele reclama, que ele esculhamba. Claro, tem que esculhambar com a educação. Em particular, não pode ser agressivo em relação ao nosso corpo técnico. Pode até esculhambar o pró-reitor e a gente está aí para isso. Mas não pode tratar mal técnicos e funcionários, assim como técnicos e funcionários. Aliás, do meu período como pró-reitor, eu tive uma única decisão de advertência. Foi a advertência a um técnico que tratou mal um pesquisador que compareceu lá. E eu não hesitei, ele levou a advertência. Então, o primeiro elemento é esse. Mas o segundo elemento, assim, tem coisas que a UFBA faz que são coisas positivas. Muitas coisas vêm de antes da gestão do João Carlos, mas continuaram a ser feitas. A iniciação científica, o apoio aos cursos de pós-graduação, o trabalho que o Ronaldo fez com a NPG, que a gente tem os frutos ainda hoje. Quer dizer, os programas de pós-graduação, às vezes, até tem uma espécie de dependência. Se tem, para vocês que vão assumir a pró-reitoria, a gente espera que assumam, Miguel e Penildo. Por exemplo, na pró-reitoria, a gente tem algumas pessoas que são verdadeiros patrimônios, que se pudesse, a UFBA podia tombá-las. Uma delas vai ficar puta da vida quando eu disser isso. Uma delas é Maísa, tá certo? O outro, o Lírio. O outro, um cidadão chamado Quirino. Não tem coordenador de pós-graduação da UFBA que toque um programa de pós-graduação sem a sagacidade e a abertura e a disposição de atender do Luiz Quirino. Né? Então, o NEPG, o programa de professores visitantes, o modo como a gente reorganizou a relação com o FINEP, quando a gente chegou, o Thierry pegou a coisa já na boa fase, mas quando a gente chegou lá com a Lígia, o FINEP, tudo do FINEP estava num pendrive, tá certo? Que o Marcelo, não sei das contas, nos entregou o pendrive. Ninguém tinha controle de quando é que vencia processo, projeto. Hoje é um outro cenário, então tem que preservar esse cenário, o cenário da boa gestão dos grandes projetos, o PRINT, a mobilidade internacional, outros projetos que nós consolidamos. Eu lembro o projeto de apoio às publicações. Eu lembro de Thierry dizendo assim, pô, mas a gente pode quebrar a UFBA pagando essas taxas de publicação. E você lembra o que é que eu dizia, né, Thierry? Eu prefiro ver a UFBA falida por excesso de boas publicações internacionais do que ela com as contas de ordem, com poucas publicações internacionais. Eu sei que hoje tem um problema novo, aumentou estupidamente o peso das taxas de publicação, mas é uma política, como toda política você tem que reavaliar se mantém, se não mantém, entendeu? Mas é algo que faz parte, eu diria assim, das conquistas. É algo que vinha já da gestão anterior. O que eu acho que a gente mudou, Ronaldo, foi simplesmente de dizer o seguinte, ó, não tem dúvida, a política é essa e não tem corte orçamentário para a gente hesitar se paga ou se não paga, não? Eu diria também avançar em coisas que a gente não conseguiu avançar nos últimos 8 anos, particularmente o ponto mais crítico é o apoio à reforma de laboratórios. Isso é um ponto escandaloso na UFBA, tá certo? Para conseguir reforma e assumar e consertar direitinho os laboratórios, as soluções são as seguintes: tem que ser um grupo de pesquisa ou de pós-graduação que tenha uma diretora como Olívia Oliveira, tá certo? Que é esse monstro aí, tá certo? Para defender as geociências, para cima e para baixo, entendeu? Aí sai, tá certo? Se não for isso, se for como um Pinheiro ou como o Jean da odontologia, eles não têm saída, não tem saída. Esses dias, o Jean me mandou uma mensagem para comemorar alguma coisa da reforma do laboratório. Eu fiquei sem entender se era ironia da parte dele, ele é muito amigo meu, se era ironia ou se ele estava falando sério, tá certo? Por quê? 6, 8 anos depois, Thierry, eu não sei se ele estava falando sério, de que finalmente... quer dizer, eu não estou duvidando de que finalmente foi feito o conserto no laboratório dele. O que eu tenho dúvidas é se ele estava realmente agradecendo ou se estava ironizando, né? Então, eu acho que esse é o ponto mais, na minha opinião, na UFBA, o mais crítico que a gente tem, nevrálgico. E a gente tem outros pontos que, na minha opinião, dependem de inovação, criatividade. E aí, ter um bom pesquisa, ter à frente da pró-reitoria pesquisadores que entendam como funciona a pesquisa. Então, eu dou um exemplo de um item que não nos custou nada. O Sérgio Ferreira, quando assumiu a pró-reitoria,
ou melhor, eu acho que ele ainda estava na coordenação de ensino. Ele chegou um dia e disse, Olival, vamos colocar um dinheiro aqui para o pessoal fazer um estágio de sanduíche dentro do país? Quando você pensa em sanduíche, Miguel, você só pensa CAPES, PDSE, é uma fortuna, tá certo? O custo de você botar um brasileiro para ir para Campinas, para São Paulo, para passar 2 meses, o custo, rapaz, foi irrisório. Eu não me lembro o número, o Sérgio pode lembrar, e deve ter custado por ano R$200 mil no máximo. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo. Às vezes, as grandes ideias... Ou então, a ideia do professor visitante, que o criador desse programa de professor visitante foi o João, quando ele percebeu esse ajuste, essa conta de que a gente tinha folga no tal do banco docentes. Então, criatividade e competência em conceber como, nos marcos do orçamento limitado, a gente consegue inovar para melhor apoiar a pesquisa, eu acho que a gente deve fazer. Eu acho que a gente vai entregar, Sérgio, eu vou falar por mim e por você, a gente vai entregar com algumas dívidas. Eu falei essa dívida dos laboratórios, tem outra dívida que eu já falei para o Sérgio. Você tem bons pesquisadores no Brasil nas áreas de humanas que estão para publicar livros no exterior. O problema é que para publicar livros no exterior, anote aí, é 20, 25 mil reais para você ter uma tradução decente. Eu pergunto, Miguel, pô, a UFBA não... Sim. Só o tempo que você me pediu. Tá, eu estou encerrando. Então, veja, não caberia a UFBA ter um pequeno edital que fosse para apoiar a tradução de 4 livros por ano, para permitir, porque está fora do alcance do nosso bom pesquisador. Um deles, eu vou dizer, eu vou rasgar os 2 que me procuraram. João Reis, tá certo? Com o livro Ganhadores, todo mundo conhece aqui esse livro do João Reis, 25 mil reais a tradução para publicar no exterior. A primeira greve negra na Bahia, 1850. O outro é a da Iacido, que ganhou um prêmio em Cuba sobre escravismo em Cuba, é a mesma coisa, 25 mil reais para tradução. Não estou defendendo que a gente apoie os dois, o que eu quero dizer é assim, será que a gente, do mesmo jeito que a gente tem enfrentado outras formas de apoio, quer dizer, se você fizesse isso 4 livros por ano, 100 mil reais, 100 mil reais na ordem de grandeza do orçamento da Pró-Reitoria não é muito significativo, gente. Então, são essas as preocupações, então, assim que eu tenho. Né? Tem outras áreas que a gente avançou muito, como a melhoria da sintonia do setor de convênios com Procuradoria, com FAPEX. Eu acho que quanto mais azeitar isso, melhor. Quanto mais o pesquisador se sentir à vontade de que não é um bicho de 7 cabeças rodar um convênio na UFBA, melhor. Mas, em síntese, continuar fazendo bem o que a gente vinha fazendo e ter inovação, criatividade para, nos marcos de um orçamento relativamente limitado, encontrar caminhos criativos que possam impulsionar a política de pós-graduação da UFBA. É isso aí. Obrigado. Olival, obrigado. Eu tenho certeza que deve ter muito mais coisas para falar e comentar, mas a gente agradece por esse tempo mais curto para podermos ter mais debates e aí, claro, a gente poder trocar mais ideias contigo. Eu vou passar, então, pessoal, a palavra para o professor Paulo Gomes, do IAC Lab. Ele vai falar na temática da inovação, também nessa mesma perspectiva, né, Paulo? Algumas coisas pontuais e diretas, e aí a gente ir para aquilo que a gente tanto espera, que é debater com a nossa audiência. Com você, Paulo. Ronaldo, por favor, com 9 minutos, se o Thierry pediu para eu fechar em 10 minutos, com 9, 10 minutos, você me dá um toque, por favor, tá bom? Não, ok. Bom, boa noite para todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Talvez tenha gente que não me conheça, meu nome é Paulo Gomes, né? Eu sou professor do IAC faz 11 anos, eu sou colega do professor Paulo Guedes, e durante esse tempo eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos e meio como coordenador de inovação na ProPCI, né, sob o comando do professor Olival. Esse tema da inovação, para mim, ele é fundamental, eu penso nisso o tempo todo, e de como a universidade pode apoiar o processo de inovação. Eu comecei minha vida profissional como professor universitário, depois eu virei professor e empresário, depois eu virei empresário sozinho, depois eu virei empresário e professor, depois eu virei professor, só professor de novo. Eu já abri 4 empresas de tecnologia,
fechei as 4 e ainda vou abrir outras, com certeza. Né? Eu pretendo não parar com essa história. Bom, eu tenho pouco tempo e tem uma questão que eu acho que é fundamental, que eu escrevi ela aqui para não... que eu vou tentar, em 10 minutos, falar o que eu acho sobre essa questão. Como algumas universidades dão um salto e se tornam grandes promotoras da inovação, e por que outras se mantêm nas suas atividades tradicionais, formando pessoas e gerando conhecimento. Então, é uma questão que depois a gente tem uma outra questão, que a UFBA ela tem que decidir se ela quer dar um salto ou se ela quer se manter dentro desse nicho, que ela faz muito bem. Né? A UFBA gera conhecimento de primeira e forma a gente muito bem. A questão de dar o salto para a inovação tem que ser decidida, mas é isso que nós vamos discutir aqui agora. Tem 26 pessoas, tem mais ou menos umas 30 pessoas na sala, e o Thierry me falou que mesmo ele, às vezes, tinha alguns problemas com a definição do que é inovação. Então, rapidamente, eu vou... A inovação, gente, no Brasil, ela tem uma definição legal. Né? Eu vou ler a definição legal: a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos que possa resultar em melhoria e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Mas essa definição é a definição legal, mas tem uma definição na prática, que a gente usa na prática. Quem trabalha com inovação usa na prática. É o seguinte: a introdução de novos produtos, serviços ou processos no ambiente econômico e ou social com impacto. Então, a palavra-chave do negócio é ter impacto. Quando você tem uma boa ideia, né, você tem uma ideia, você não fez inovação, você tem uma ideia. Se você materializa essa ideia, né, você tem um protótipo, você não tem inovação. Se você patenteia esse protótipo, você tem um invento protegido, você não tem inovação. E se você abre uma empresa e começa a produzir esse dispositivo, esse negócio, você tem um produto sendo produzido em série, mas você ainda não tem inovação. Se, por exemplo, eu abrir essa empresa, aí minha mulher fica com pena de mim, meus familiares ficam com pena de mim, compram aquele produto, eu também não fiz inovação. Eu tenho um produto que mal entrou no mercado. A inovação, ela se dá quando você tem uma introdução de novidade no ambiente social e produtivo e econômico com impacto. Então, isso é fundamental. Quando eu estava na coordenação de inovação, eu, com o professor Orival, a gente conversava muito, por exemplo, sobre as patentes. Né? Patente não é condição nem necessária, nem suficiente para fazer inovação. Patente pode ser um elemento, mas, infelizmente, no Brasil, a patente foi usada como indicador, e muitas vezes um único indicador de inovação. Mas isso é uma introdução. Então, assim, essa é a definição, né, que eu quero que, pelo menos, que nesse debate, a gente use essa definição para a gente desenvolver. Então, a introdução de novos produtos, serviços e processos no ambiente econômico e social com impacto. Bom, dada a definição, aí volta para a pergunta, aquela primeira pergunta que eu fiz. Como que algumas universidades deram salto e por que algumas universidades se mantiveram, né, com as suas atividades tradicionais? Mesmo antes de eu conseguir, de eu ser coordenador de inovação, eu já tinha uma boa ideia sobre isso, né, sobre o que estava acontecendo. Mas eu saí da coordenação de inovação para ir para a Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, justamente para estudar a política de inovação dessa universidade. A UPC é uma das universidades mais inovadoras da Europa inteira. Né? É uma máquina de fazer inovação. E quando eu passei esse ano lá, tudo ficou muito mais claro na minha cabeça. Né? Vou explicar primeiro o que eu já sabia daqui. Né? Mesmo antes de eu ser coordenador, eu considerava que o modelo que estava se utilizando, aí eu não falo na UFBA, não, era no Brasil todo. Né?
o modelo que estava se utilizando para tentar fazer com que as universidades apoiassem as atividades de inovação, o modelo estava errado. Como que funcionava esse modelo? Se esperava que a inovação fosse sair como um subproduto do trabalho de pesquisa científica de um professor dentro de um grupo de pesquisa altamente hierarquizado e controlado. E isso simplesmente é impossível de acontecer. Quer dizer, são raríssimos os casos na literatura de uma inovação de alto impacto que nasceu num ambiente hierarquizado. A inovação ela é um processo muito mais caótico, né, do que a pesquisa científica. A inovação, tem gente que vai ficar maluca, mas quando você está focado na inovação, a gente não usa o método científico. Então, é uma atividade que usa um outro método. Existe um método, mas não é o método científico. E, principalmente, a inovação, o sujeito inovador, porque a gente não tem um nome para o sujeito inovador, como tem para um pesquisador, né? O sujeito inovador, ele tem características, né, muito diferentes do pesquisador científico. Muitas vezes, o sujeito é um antípoda. O sujeito inovador é um antípoda do pesquisador de alto nível. Eu vou falar para vocês eu vou colocar 5 características que todo mundo vai concordar que são características de um grande pesquisador, de um grande cientista. Ele tem que ser rigoroso, ele tem que ser disciplinado, normalmente ele é especialista, ele tem que ser focado e ele tem que ser perfeccionista. Eu coloquei aqui do meu lado a cara do Charles Darwin. Então, você olha para o Charles Darwin, é tudo isso, é rigoroso, disciplinado, focado, perfeccionista. Isso é o modelo do pesquisador científico. Na universidade, quando a gente faz os antônimos, né? Então, do rigoroso é o desleixado, do disciplinado é o indisciplinado, do especialista é o cara perdido, né? O cara que não tem especialidade está perdido aí. O focado é o cara disperso. E o contrário do perfeccionista, eu não sei se vocês usam essa gíria aqui, em Minas Gerais eles falam o marreteiro. O marreteiro é o cara que conserta as coisas com uma marreta, normalmente. Não sei, tem esse nome aqui? Não tem, não, né? Aqui, marreteiro é o cara que trapaceia. Trapaceia? É diferente. Imagina um sujeito que quer consertar as coisas, mas a única ferramenta que ele tem é uma marreta. Então, ele vai e faz daquele jeito que dá. Bom, na hora que a gente vê o antônimo do perfil do cientista, você fala, esse cara não vai dar em nada, né? É desleixado, indisciplinado, perdido, desperto, marreteiro, não vai dar em nada. Só que tem outro jeito da gente ver o antônimo do cientista, né? O antípoda. Você imagina, ao invés de rigoroso, é um cara flexível. Ao invés de disciplinado, é um cara rebelde. Ao invés de ser um especialista, ele é um polímata. Ao invés de ser focado, ele tem visão divergente. E ao invés de ser perfeccionista, isso é o que o pessoal da academia mais detesta quando eu falo, o sujeito ele é adepto do good enough. Então, o sujeito inovador, ele nunca busca a perfeição. Ele está procurando o que é suficientemente bom para resolver o problema. A brincadeira que eu falo, assim, o cientista, se ele fosse fazer um carro, ele ia estudar durante anos e fazer o Rolls-Royce, aquela perfeição. O sujeito inovador ia, em 3 meses, fazer a Kombi. A Kombi ela é perfeita. A Kombi é muito boa. Deu tempo lá que você pediu. Para mim, a Kombi é o melhor carro que já foi fabricado no mundo. É a Kombi. Durante 50 anos, ela resolveu tudo quanto é problema. Né? Ela tinha todas as características necessárias para resolver os problemas. Fala, você quer falar? Não, só para te avisar que o tempo que você me pediu para te informar... Tá. Então, é o seguinte, esse tipo de reconhecimento, né, a universidade, isso eu já tinha visto, a universidade
ela tratava a atividade de inovação como um subproduto da atividade científica e não reconhecia que esse sujeito, né, um sujeito com essas características que eu falei, ou na universidade você tem que enquadrar ou expelir. Né? É isso que você tenta fazer com o cara. Bom, eu fui para o UPC, né, e a primeira coisa que eu fui ver a história. A UPC era uma universidade tradicional. Né? E a partir da década de 80, ela se transformou, na década de 90, numa potência em inovação. O que ela fez? Foram 4 passos. Tá? Primeira coisa, eles reconheceram que a inovação e a pesquisa científica são atividades díspares. Então, eles deixaram isso muito claro. Né? E como atividades díspares, eles trataram a inovação e a pesquisa científica de forma diferente. Primeira coisa que eles fizeram foi isso. Eles deixaram claro para todo mundo que eles queriam ser uma universidade inovadora, que as pesquisas científicas eram fundamentais e a gente tinha que manter a qualidade da pesquisa científica, mas que eles reconheciam que essa atividade era singular, atividade de inovação. Depois, eles identificaram os sujeitos inovadores, né, entre os professores, os alunos e os servidores. Eles identificaram quem que tinha esse perfil inovador. E essas pessoas, elas foram reunidas, né, porque dentro ainda mais numa universidade como a UFBA, tem um monte de gente com esse perfil que está padecendo de solidão, né, e fica solto pelo mundo. Eles reconheceram essas pessoas, eles identificaram, eles foram reunidos e foram valorizados. Dentro da universidade, dificilmente uma pessoa com esse perfil, eu acho que eu sou das poucas pessoas da universidade que consegue subir na carreira sem publicar artigo científico. Eu não publico artigo científico. Mas é muito difícil, é raro e me traz um monte de empecilho. Eu ganho todos os editais para inovação que saem, que eu concorro, eu ganho. Eu sempre tenho recurso para inovação. Mas eu não consigo uma bolsa de iniciação científica, para vocês terem uma ideia. E de iniciação à inovação. Para mim é difícil. Bom, depois que eles reconheceram que eram atividades díspares, eles reconheceram o sujeito inovador, identificaram, eles reuniram e valorizaram esse pessoal. Eles adaptaram os laboratórios e grupos de pesquisa que tinham vocação para a inovação, de forma que eles pudessem atender a sociedade de forma ágil e profissional. Então, profissionalizaram a interação entre os laboratórios com vocação de inovação e a comunidade. E, finalmente, eles criaram uma estrutura administrativa específica para o apoio à inovação. O que eles fizeram? Lá, reitoria e vice-reitorias. Né? Foi criada uma vice-reitoria de inovação no mesmo patamar da vice-reitoria de pesquisa científica e da de ensino. Bom, o resultado dessas mudanças que eles fizeram é o seguinte: a UPC deixou de ser uma universidade muito boa regional, virou uma das universidades mais inovadoras da Europa, conseguiu atrair uma quantidade enorme de recursos e de estudantes bons, e recursos não só para pesquisa, mas recursos gerados dentro. Para vocês terem uma ideia, vocês lembram da antena do celular antes, que era aquela antena gigante, quando começou e tudo? A antena embutida dentro do celular é uma patente da UPC. Então, os caras, esse movimento realmente conseguiu, né, trazer frutos para a universidade. Bom, eu tenho que terminar. Eu agradeço todo mundo pela atenção. Eu acho que antes de pensar em inovação, de decidir qualquer coisa, a universidade tem que decidir se ela tem vocação e energia e braço, né, para tentar se transformar numa grande universidade inovadora, ou se a gente deve manter as atividades que a gente faz muito bem feitas, né, e se focar naquilo. Agora, se resolver investir forte na inovação, eu acho que esses 4 pontos aí podem ajudar a gente. Muito obrigado, boa noite para todos. Valeu, Paulo, muito obrigado. Já temos 3 pessoas inscritas, Miguel e Penilson. Já posso passar para elas na sequência? Então, a professora Olívia se inscreveu. Na sequência,
tem Edinaldo e o Charbel. Aí nós vamos fazer esse bloco de 3, e aí, Olivan, você fica para o segundo bloco, ok? Beleza? Então, professora Olívia, por favor, na sequência Edinaldo, Charbel, ficando Olivan e Olival, Olivan e Olival para o segundo bloco, a dupla. Obrigada, professor Ronaldo. Eu gostaria que o senhor me alertasse quando eu atingisse os 30 minutos, por favor. Eu já vou, então, pegar meu travesseiro e dar minha cochilada. Brincadeira, vou ser rápida. Quando falamos desse tema, ciência, tecnologia e inovação, a gente não está falando apenas de pesquisa. Nós estamos abordando todas as áreas. A pesquisa reflete o ensino, reflete a extensão. Eu vou pegar a frase do professor Olival, se voltar para a sociedade. Eu vou dar um exemplo bem clássico, eu acho que está na memória de todos nós, aquele nosso trabalho sobre o derrame do óleo em 2019. Para que nós pudéssemos, né, Instituto de Geociências, mostrar, claro que foi a Polícia Federal inicialmente, a origem do óleo derramado, nós trabalhamos em pesquisa e inovação desde a quebra do monopólio, né, do petróleo, desde os anos 2000. E foi desde aproveitar todos os editais que chegavam até nós, né, fazer vamos dizer assim, uma adaptação daquele edital à nossa pesquisa, para que nós tivéssemos essa competência instalada, seja em relação ao laboratório, seja em relação a pessoal especializado, por 20 anos, né? E nós temos essa tecnologia e inovação no âmbito Brasil, eu digo até no âmbito mundial. Então, para que nós pudéssemos ajudar a nossa sociedade, ajudar aos pescadores, né? Claro que ainda esse é um processo, esse caso específico é um processo que ainda está no âmbito Brasil, porque é uma questão internacional, né? O causador do problema foi de outro país, então entramos em uma esfera, né, de direito internacional, mas, assim, em 3 dias, nós conseguimos mostrar esse resultado para todo o Brasil. Eu me lembro, né, na véspera desse dia, o professor Olival me ligou, Olívia, você tem certeza do que você vai dizer amanhã? E eu falei, professor Olival, eu tenho certeza do que vou dizer. Nós estamos trabalhando nisso há quase 20 anos, né? E temos a certeza, a UFBA, né, vai mostrar para todo o Brasil, e até hoje, professor Olival, até hoje que nós temos essa competência instalada, não tem nenhum outro laboratório, nenhuma outra instituição no Brasil que tem essa capacidade. Eu cito especificamente essa, mas é claro que no âmbito do Instituto de Geociências, do qual no momento eu estou gestora, temos diversas outras capacidades. Então, quando a gente diz se voltar para a sociedade, no âmbito da ciência, da tecnologia e de inovação, isso é prática, isso é palpável, né? E aí eu diria, se a gente está falando assim, o que é que a gente está pedindo para os nossos candidatos, professor Paulo Miguel, professor Penildo, a gente está falando em fortalecimento também das nossas fundações, porque esses recursos que nós temos, né, e eu dou exemplo diversos no Instituto de Geociências, de companhias, seja de mineração, seja de petróleo, nós precisamos das fundações, né, para nos auxiliar em todos esses processos. Então, é o contínuo fortalecimento, né, dessa esfera é extremamente importante para que nós tenhamos o bom retorno, né? Com relação especificamente aos projetos de petróleo, nós temos uma contrapartida que é chamado projeto PDI, Projeto de Desenvolvimento Institucional. Então, as instituições, no caso de petróleo, elas podem remover um percentual
para que nós possamos utilizar em nossos laboratórios a nível de unidade. Então, nós não podemos perder essa oportunidade, né? Se nós temos empresas que podem nos auxiliar e nós fornecermos essa nossa pesquisa, né, atualizando, claro que nossos estudantes, nossos técnicos administrativos, nossos docentes, isso é extremamente importante. Claro que também se envolver em alguns editais, como nós tivemos o caso agora, né, do edital da FAPESB, isso é muito importante, editais da FINEP, a gente precisa estar mais incisivo em relação aos prazos da FINEP. Nós temos projeto aí de 2008 ainda começando a ser executado, então talvez devemos ter uma iniciativa maior em relação a essas instituições de fomento. E conforme também foi comentado pelo professor Paulo, a questão de patentes, às vezes a gente deixa assim um pouco relegado, né, a questão de patentes, mas vamos pensar sempre para frente. O que nós fazemos em relação à pesquisa, à ciência, à tecnologia, nós podemos sim devolver isso em forma de patentes em que a UFBA, né, vai ter logrado algum valor em relação a isso que nós estamos instituindo. Então, essa era a minha fala, professor Ronaldo, não cheguei nem aos 10 minutos, mas peguei um pouquinho do que foi falado pelo professor Olival e o professor Paulo. Obrigada, professor Olival, por o monstro da pesquisa, né? Eu imagino que nós temos um projeto de pesquisa no âmbito aqui UFBA com a Shell, da ordem de 36 milhões, onde nós pretendemos, nós estamos perfurando poços em bacias petrolíferas, em 5 bacias petrolíferas. Eu acredito que seja talvez o projeto de pesquisa maior que temos na UFBA, e, consequentemente, o retorno, o percentual né, desse projeto para a FAPEX e para a UFBA, e isso é de extrema importância. Então, o que eu falo para os senhores, professor Miguel, professor Penildo, é incentivar, né? É dar formas de maior desenvolvimento para que nós possamos, né, trazer mais recursos, e esses recursos não ficam apenas naquela unidade, esses recursos ficam realmente espalhados por todas as unidades UFBA, porque um percentual é dedicado à universidade como um todo, e eu, assim, fico extremamente feliz, né, quando tenho um projeto aprovado e que esse recurso, e tem um certo percentual de recurso em que vai para a UFBA e que pode abraçar todas essas nossas searas, né, da nossa universidade. Então, falei super rápido, mas acho que dei conta do que queria dizer. Obrigada, professor Ronaldo. Obrigado, Olívia. Vamos todos também, né? E na toada de falar mais rápido, a gente ter mais participações, né? O Edinaldo, eu acho que ele saiu, porque ele tinha informado ali no chat que ele teria uma reunião às 19 horas. Então, Charbel, por favor, e depois o Olivan. Só para lembrar, pessoal, eu mencionei a matéria com o Olival, eu coloquei lá no bate-papo, se alguém não teve acesso ao link ainda, tá? Ok, então, Charbel, por favor, fique à vontade. Então, considerando que a universidade é o local de dissenso, eu queria dizer que eu espero que a UFBA não vá na direção que a USP foi recentemente, de transformar o tripé ensino, pesquisa e extensão em quadripé, ensino, pesquisa, extensão e inovação, entendido inovação vinculada ao mercado, à mercantilização da ciência. A gente vive num planeta em que 60% do financiamento da pesquisa atualmente é feito por dinheiro privado para gerar lucro e não para gerar melhoria da qualidade de vida humana. Eu sou uma pessoa vinculada a comunidades tradicionais, comunidades indígenas, e eu espero que a UFBA jamais tenha uma política de inovação que faça que a gente venha pensar que a invenção da agricultura no Neolítico não foi inovação porque não tinha vinculação com o mercado. E eu sugiro que nós tenhamos uma política mais inclusiva, que possa incluir essa forma de inovação para o mercado e muito mais do que isso. E convido o Penildon
o Paulo a conhecer uma iniciativa que o Estudo de Biologia está construindo, deve sair em breve pelo seu NUPEX, que é a construção de um programa de coprodução de conhecimento com a sociedade, que nós oferecemos a nossa expertise para receber da sociedade, que seja empresa, comunidade tradicional, MST, quilombola, tudo o que seja, demandas para que nós respondemos como universidade, que tem que estar pautada não pela mercantilização do conhecimento, mas pela amplitude do que é o fazer universitário. Então, eu espero que a UFBA não vá na direção que a USP foi recentemente, de uma política de inovação que é não inclusiva, mas exclusiva, fazendo um quadripé com enorme controvérsia exatamente dos meus colegas na USP, que trabalham referenciados pelos movimentos populares, pelas comunidades indígenas, pelas comunidades do campo, como é o meu caso. Obrigado, Chab. Então, agora o Olivan, por favor. Ok, Ronaldo. Boa noite, colegas. Sou Paulo Miguez, sou Penildo. Eu gostaria... Você consegue me ouvir bem? Sim, bem. Ok, obrigado. Bem, eu gostaria somente de trazer aí, somente algumas reflexões a partir das reflexões que o professor Paulo e o professor Olival trouxeram, e, claro, as colaborações dos colegas trouxeram também agora, há pouco tempo, trazer a inovação, né, como uma estratégia da gestão superior da UFBA. E, claro, colocando o que o professor Charbel colocou, não criando um novo pé, mas sim trazendo-a como uma transversal entre o ensino, pesquisa e extensão. Né? A gente precisa criar o quarto pé para a gente desenvolver a inovação na universidade. Né? Ela já pode ser uma universidade inovadora, empreendedora, a partir das expertises que a professora Olívia trouxe aqui, por exemplo, que nós temos instalado, nossa capacidade instalada na universidade. A gente tem diversas expertises que precisam ser mapeadas, inclusive, para traçar essa estratégia direcionada para a inovação. E outra questão que eu destaquei, que eu fiz a anotação, é o empreendedorismo inovador, tanto dos nossos servidores, docentes técnicos, quanto do nosso rol de alunos, graduação e pós-graduação. Então, esse perfil empreendedor, não só empreendedor na questão capitalista, mas também empreendedor social, o intraempreendedorismo, que é o servidor empreendedor, que ele é capaz também de realizar o empreendedorismo e também a própria inovação e assim por diante. E outro detalhe que a professora Olívia colocou, quando a gente se volta para a sociedade, eu falo em termos de instituição UFBA, a gente precisa ter os critérios, os processos mais eficientes na relação da UFBA com a fundação, para que a gente consiga aproveitar as oportunidades, né? Esses processos que a gente, enquanto pesquisador, aciona, muitas vezes, que são morosos, né? E aí a gente precisa ter um time um pouco mais eficiente para atender as demandas da sociedade. Esse aí é o meu resumo, né? Governos, empresas, sociedade civil organizada, enfim, os nichos que nós atendemos enquanto universidade. Então, basicamente, era isso aí, professor Ronaldo. Então, esse eixo estratégico é importantíssimo de modernizarmos, inclusive, a nossa universidade, né? Centenária. Obrigado. Ok, obrigado. Então, agora, com um bloco de 3, eu passo para os nossos candidatos, professor Paulo, professor Penildo. Está desligado, Paulo. Veja, acho que tivemos a oportunidade aqui de ouvir um conjunto de questões da mais alta relevância, não há dúvida. Acho que o Olival nos chamou a atenção sobre essas duas dimensões que teremos que dar conta, não é? E acho que ele diz bem, eu acho que se tem algo que podemos nos orgulhar ao longo desses últimos anos foi o papel que a UFBA, sob o comando de João, conseguiu desempenhar na cena nacional, Andifes, etc., tanto quando a questão era de ordem do combate político aos absurdos, quanto era também na defesa de recursos, na defesa de uma compreensão de universidade. Eu acho que essa toada não pode ser abandonada, especialmente se, e talvez seja o caso da gente fazer realmente coro de que teremos o melhor Réveillon de todos os tempos, porque senão a gente vai ter que fazer uma outra discussão aqui. Né? Como é que a gente vai fazer, como é que a gente faria, melhor assim, né? Caso a vida brasileira, né, mais uma vez nos surpreendesse com estes absurdos. Mas, considerando que não será assim,
Acho que essa questão que você trouxe, Olival, é fundamental. Qual é o lugar que cabe à universidade nesse processo de reconstrução dela enquanto instituição e o lugar que cabe a ela no processo de definição de um projeto de nação, de reconstrução do Brasil? É a mesma coisa, Olívia, a pergunta que precisa ser feita às fundações. O que os governos pensam que devem as fundações fazer? Não é? Qual é a vocação da fundação? É apoiar apenas políticas públicas, garantir recursos para o desenvolvimento do conhecimento em políticas públicas de interesse de um determinado governo? Porque, se for assim, da mesma forma que o Olival chamou a atenção, que história, filosofia, etc., não vão compor o cenário desse desafio de reconstrução da universidade, também, certamente, a gente vai encontrar essa dificuldade nas fundações. Então, essa clareza eu acho que a gente precisa ter. E lembrar sempre que a universidade é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo. E sabemos perfeitamente que vamos ter que ter enfrentamentos. A tranquilidade que eu acho que nós podemos ter, num certo sentido, é o fato de que não teremos ninguém atirando pelas costas, que o ambiente não é de destruição da universidade, é de disputa de modelo de universidade, porque esse governo não tem um modelo de universidade. A ele não interessa o modelo de universidade, porque ele pode comprar. A ideia é que você pode comprar ciência, tecnologia, tudo pode ser comprado. Então, para que diabo você vai gastar? O futuro, isso, no fundo, era um pouco isso. Ele desmontava toda a ideia de universidade, porque aí para que laboratório, para que infraestrutura? Então, acho que esse plano em que o Olival colocou a questão é extremamente importante. Olival lembrou também a questão da evasão. E aí, eu não sei se teremos o novo Renato Axé, que saiu mundo afora, não é? Tentando trazer de volta as figuras importantes da ciência brasileira, como o Luiz Hidalbrando Pereira, por exemplo, que o Instituto Pasteur teve que mudar o seu regulamento para ele ser diretor dentro do Instituto Pasteur. E quando foram buscá-lo, ele disse, olha, me desculpe, eu não posso faltar amanhã de manhã, eu tenho um compromisso. Ou seja, ainda tem esse problema. Renato Axé teve muita dificuldade de trazer, porque o tempo de volta não era o tempo do desejo da necessidade brasileira. Enfrentar isso agora, com jovens cientistas. Chábio acabou de dizer que do grupo dele, acho que foi 4 ou 5 já se foram, e não vão voltar, porque é muito difícil que você os convença a voltar. As possibilidades lá fora certamente apontam nessa direção. Acho que a ideia de que temos um bom ponto de partida, com um conjunto de acertos que ao longo dos últimos anos a universidade conseguiu realizar, eu acho que é importante. Como temos também a questão de dívidas que precisam ser pagas do ponto de vista da atenção à área de ciência e tecnologia. Acho que isso é importante. Você levantou alguns poucos pontos e, efetivamente, o recurso não vai ser exatamente o maior óbice para poder ter um apoio através de edital. Você pode compartilhar esse edital com uma outra instituição para publicar livros no exterior. Enfim, acho que essas questões podem perfeitamente ser acolhidas da melhor forma possível. Acho que há uma intenção desde sempre, mas faltou braço, faltou capacidade para avançar com a criação de uma unidade que pudesse apoiar pesquisadores extensionistas na parte, digamos, menos substantiva do trabalho do pesquisador, que é a prestação de contas disso, papel dali, etc. A ideia de um SAP, lembro até que o nome que a gente encontrou na altura e que pode certamente ser uma ajuda bastante grande. Uma das grandes queixas dos pesquisadores é exatamente o tempo que perde para poder atender a um conjunto burocrático de necessidades, etc, etc. Paulo, essa questão que você trouxe das patentes ou da inovação é muito importante. Charber chamou importante. Eu acho que inovação, sim. Mas aí, Charber, eu lhe diria que a universidade não vai cometer o risco de abandonar o artigo 207 da Constituição brasileira. Acho que o artigo é muito claro, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E a inovação vai estar presente numa casa que se produz conhecimento. As condições de produção da inovação certamente vão merecer da gente um outro cuidado, como também a gente pergunta para onde vão nossas pesquisas, a gente precisa perguntar para onde vai nossa inovação. É para resolver que tipo de problema? Não é? Então, eu acho que essa discussão ela é importante, ela precisa ser travada. Acho que a ideia de você pensar, até para evitar que a gente cometa o erro que nos últimos anos tem se cometido muito no Brasil, que tudo virou empreendedorismo, Olivan. Você sabe disso. Quer dizer, o cara abre uma barraca de cachorro-quente e vira um empreendedor. Ele é um microcapitalista, não tem nada de empreendedorismo nele. Empreender é fazer algo que nunca foi feito ou fazer algo de forma diferente. É simples assim. Mas você tem uma instituição no Brasil, que é uma instituição importante, tal como o Sebrae, que vive caçando empreendedor debaixo da cama. Isso é um problema. Não é? Então, nós não podemos
esquecer que essas questões merecem uma discussão, e eu acho que a universidade tem capacidade de produzir isso. Eram as observações que eu queria fazer, aqui anotando e recolhendo essas contribuições muito importantes. Obrigadíssimo. Rapidamente também, Ronaldo? Ah, joia. Já ia lhe perguntar, cadê você que não estava na minha... Não, eu estou aqui. Não, em primeiro lugar, eu gostei muito da fala de Olival e de Paulo Gomes, né? Acho que Olival traz aqui essa discussão mais ampla, ou seja, da gente discutir uma política de ciência e tecnologia. Ele sempre pesquisou muito isso, sempre falou muito bem sobre isso, e acho que isso vai estar na pauta, né? Nós hoje lá em Química, Olival, estávamos discutindo 3 possibilidades para o Brasil. Uma possibilidade é um golpe militar que vai evitar até a realização de eleições. Uma segunda possibilidade é o Bolsonaro ganhar. E uma terceira possibilidade, né, é do Lula ganhar, e aí abrir a viabilidade de nós discutirmos um processo de reconstrução do país, que realmente vai ser um processo de reconstrução. E aí eu acho que é importante mesmo que a universidade, além de ter uma preocupação interna, ela se coloque no cenário nacional. Eu concordo com você, acho que isso é fundamental. Acho que João já fez muito isso junto com Miguel na Andifes e no cenário nacional. Acho que vocês, quando apresentaram a proposta da gente do CapSprint também, apresentaram um caminho, a proposta do professor visitante apresentaram um caminho. Eu acho que a universidade vai ser muito solicitada a repensar. Eu, por exemplo, tenho participado de alguns debates que se discute, olha, não é possível pensar ciência e tecnologia num país que está voltando a ser como era 100 anos atrás, um país basicamente agroexportador, né, exportador de minério, de commodities de baixíssimo valor agregado, não produtor de ciência e tecnologia, e que nós compramos os pacotes científicos e tecnológicos do estrangeiro. Isso tudo, né, Charbel, com alto impacto ambiental, né, na geopolítica ambiental, ou seja, o Brasil fica como exportador de commodities e assume e sofre todos os efeitos dos impactos ambientais aqui. Então, a gente vai ser solicitado a participar desse debate. Qual o projeto de nação que nós queremos? Fala-se muito hoje de reindustrialização. E alguns colocam ainda um adjetivo, reindustrialização verde, para tentar diferenciar um processo de industrialização que nós tivemos na época do milagre econômico. Então, acho que isso tudo é muito interessante da gente poder realmente se colocar. A questão da política de reconstrução da ciência e tecnologia, a questão da FAPESB, eu acho que a gente vai ter que ter uma séria conversa com o governo do Estado, independente de quem venha a ganhar a eleição, que eu acho que a gente tem que discutir. Realmente, a universidade é uma instituição de Estado, a gente tem que conversar. Realmente, nós tivemos nos últimos anos um depauperamento da nossa FAPESB, isso é terrível mesmo, e nós poderíamos, eu me lembro do professor João sempre dizendo, nós poderíamos aproveitar esse momento agora, que no Brasil nós temos um ataque à política de ciência e tecnologia para estimular essa política no estado da Bahia ou até no consórcio Nordeste, criar um território iluminista. Eu gostava muito dessa imagem que ele utilizava. Eu acho que isso está colocado aí mesmo nesse processo. No mais, eu concordo, acho que nós temos que manter a política que nós temos hoje, na pró-reitoria ou nas pró-reitorias, de pesquisa de pós-graduação, e mantermos esse caminho trilhando, tentando encontrar alternativas. Vi até uma sugestão aqui do Gaudêncio, aqui falando sobre a ideia do cientista-chefe, ou estratégias para retenção, para poder fixar, né, recém-doutores, etc. Me parece que a Fundação de São Paulo já tem um programa desse sentido, acho que é algo importante para a gente discutir no âmbito estadual. O que o Paulo fala, meu amigo Paulo fala, eu gostei muito das características do inovador, né? Rebelde, polímato, com pensamento divergente, quer encontrar uma solução para determinado problema, não necessariamente encontrar a perfeição, é mais caótico, né? Então, acho que é interessante a gente ter também essa percepção de que o ambiente menos hierarquizado pode ser uma boa experiência. Eu queria que ele falasse mais sobre a universidade que ele citou, que o Paulo citou, que eu queria conhecer mais. Eu confesso que gostaria de conhecer mais sobre inovação, sobre esses conceitos, até porque eu concordo muito com o Charbel. Muitas vezes, quando a gente ouve falar de inovação, isso vem eivado por um discurso muito mercantilista mesmo, um discurso, temos que nos ligar ao mercado. E olha que eu não sou contra que a gente tenha relação com o mercado, mas a gente não pode ser subserviente, né? Eu mesmo noto
nosso amigo que até trabalhou com a gente na Prograde, Augusto, ele conversou com a empresa aqui da Bahia, da área de mineração, para desenvolver um determinado produto. A empresa decidiu não investir na universidade, preferiu comprar um pacote tecnológico de fora. Né? Então, nem mesmo o mercado, às vezes, quer muita conta com a universidade. Então, por isso mesmo, acho que a gente tem que ter autonomia e altivez para saber dialogar e priorizar também essa relação com o setor público, com os movimentos sociais. Então, eu gostaria de ouvir mais sobre essa experiência dessa universidade, acho que é o TC, que o Paulo coloca agora, para conhecer mais e ver como é que a gente pode estimular uma inovação que seja mais comprometida com os grandes problemas sociais, nacionais que nós temos. Eu até faço muito esse debate, muito, Olivan, e quem acabou tendo uma relação grande lá com as empresas juniores da UFBA também foi a Prograde. E os meninos das empresas juniores, que são extremamente fortes, as empresas juniores hoje na UFBA, e nós temos que tratar isso com muito, muito cuidado, muito carinho, porque elas serão um vetor de desenvolvimento da curricularização da extensão. Esses meninos sempre chegam com um discurso muito formatado. Não, é relação com o mercado, formação para o mercado. E a gente tem feito alguns debates, algumas jornadas de formação, mostrando, né, que esse discurso, que é o discurso da mídia, ele realmente não é adequado. Então, acho que nós temos esse desafio, né, de pensar uma política de inovação que seja transversal, né, a ensino, pesquisa e extensão, que não tenha essa marca da subserviência ao mercado, né, mas que tenha relação com governos, com movimentos, com empresas estatais mesmo. Né? A professora Olívia, antes mesmo de ter convênio com a Shell, tinha um grande convênio com a Petrobras. Eu torço para que no próximo ano a gente volte a ter esses convênios com a Petrobras. Né? E, por fim, mas não menos importante, eu acho, professor Olival, que isso até muito de umas conversas que a gente tem com o Charbel, que essa política de reindustrialização vai ter que levar muito em consideração a questão da transição socioecológica. A gente vai ter que pensar muito na transição energética, em ter uma economia que não produza mais carbono. Acho que isso é que trabalha com a biodiversidade, não somente no bioma da Amazônia, mas em todos os biomas, que trabalha com as comunidades tradicionais. Eu acho que esse tem que ser uma vertente. É não somente reconstruir a política de ciência e tecnologia, é reconstruir e acrescentar esses outros vetores. Acho que é isso. Me desculpe por ter falado muito. Obrigado. Valeu, Período. Agora nós temos mais 3 pessoas inscritas. O Olival, na sequência o Paulo e o Lobo, José Antônio Lobo, dos Santos. Eu não deveria estar falando agora de novo, Ronaldo, mas algumas das falas aí foram muito desafiantes, então eu quero dar algumas opiniões. Eu quero começar pelo que a Olívia falou. Veja, Olívia, porque eu quero frisar aqui que o problema da relação da universidade com a sociedade, e veja que eu estava fazendo uma referência ao discurso do Lula com a Andifes, esse discurso não pode ser entendido de maneira reducionista, não só em relação às ciências humanas, mesmo em relação às ciências aplicadas. Então, o exemplo que você nos trouxe, Olívia, para mim é a confirmação disso. Eu peguei um exemplo lá do passado, da Petrobras, mas você trouxe um exemplo mais vivo. Para chegar a essa situação em que a UFBA, em 3 dias, teve um resultado identificando qual era o óleo que estava aqui circulando, foram precisos 20 anos de formação de laboratórios, de qualificação. Lá no passado, quando vocês começaram a captar esse financiamento, se a lógica do financiamento fosse só financiar aquilo que tiver aplicação para a resolução de um problema imediato da sociedade, eu vou lhe dizer com franqueza, Olívia, eu não sei se eu fosse um gestor com essa lógica lá, 20 anos, se eu apoiaria o que vocês fazem. Porque o que vocês fazem é geoquímica avançada voltada à preservação justamente do meio ambiente. Tá? E você não tinha condição de, há 20 anos atrás, dizer, não, vai acontecer. Claro. Eu posso fazer... Pois é, então eu posso fazer o mesmo exemplo com o trabalho do pessoal de São Paulo que identificou qual era o vírus que estava circulando, o coronavírus. Para ter aquela agilidade, foram anos de investimento, de qualificação de gente em ciência básica avançada. Então, eu acho que é essa a correlação entre ciência básica e ciência aplicada, que é algo que vai estar em disputa na sociedade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria comentar, assim, de um lado eu concordo integralmente com o Paulo quando ele chama a atenção de que o espírito, se eu for usar as ideias do Bourdieu, o hábitos do inovador não é o mesmo hábitos do pesquisador. Concordo plenamente.
Aliás, já tivemos conversa, eu e Paulo, há estudos de sociologia e de história da ciência que demonstram isso por A mais B. Os estudos do Theo Shin, que é um pesquisador que já esteve aqui na Bahia 1 ou 2 vezes, ele veio aqui quando o Elias Ramos era o coordenador de inovação da FAPESM. O Theo Shin, que é um pesquisador cego, um grande pesquisador, um americano radicado na França, ele mostrava exatamente isso. A mentalidade, a cultura, o aparelho mental do inovador não é do mesmo do pesquisador. Sobre isso nós estamos de pleno acordo. O que eu acho que eu não estou de acordo é o seguinte, nem com Paulo, nem com Charbel. Quando eu penso a UFBA dos próximos 10, 15 anos, tá certo? Eu não quero ver uma UFBA que se transforme no modelo da Universidade da Catalunha, tá certo? De uma universidade eminentemente de inovação. Por quê? Porque existem áreas de qualidade e de competência na UFBA que eu quero ver preservadas e que essas áreas não respondem a essas demandas, digamos assim, da inovação, do empreendedorismo. Uma universidade, veja, eu não conheço o quadro da Politécnica da Catalunha, mas o Paulo sabe que eu adoro provocar para a gente poder discutir melhor. Se eu tivesse de tomar modelo, Paulo, eu tomaria o modelo do MIT, que o título já diz, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Mas é um instituto que abrigou Thomas Kuhn, é um instituto que abriga ainda hoje o Noam Chomsky. Né? Então, eu estou mais com uma universidade desse tipo, tá certo, do que uma universidade que diga agora 100% do empreendedorismo e da inovação. Ou seja, eu quero ver uma universidade suficientemente plural para ter espaço para alguém como o Chávio, que está pesquisando saberes tradicionais, e, ao mesmo tempo, pesquisa como é que é feita na Escola Politécnica, como é que é feita no Instituto de Geociências, que tem correlação com o mercado. E aí, Penildo, se é para provocar, vamos provocar. Não tem jeito. O negócio do petróleo, eu acho que esse é o negócio da mudança do ciclo energético. Agora, veja, conversa de mudança de ciclo energético, eu estou vendo aí há bastante tempo. Enquanto isso, o que é que você faz com a indústria do petróleo? Os americanos é tudo limpo, energia, programa verde Agora, eles resolvem o problema do controle do petróleo na base da guerra. É isso. Nós não temos esse recurso. O nosso recurso é o petróleo que está no mar. O grande desafio, então, é fazer coisas como o que é feito aqui nas geociências, que é o seguinte, como é que você pesquisa esse petróleo diminuindo o impacto ambiental? Eu acho que esse é o problema. E, portanto, do lado de lá, se vai estar a Petrobras ou se vai estar a Shell, não faz diferença. São empresas que querem buscar o lucro. Não? Então, eu quis provocar um pouco assim para a gente ter uma ideia de para onde vai a universidade. Quer dizer, é alguma coisa que para mim é muito entranhado, muita convicção de que a UFBA é uma universidade que tem excelência nas mais diversas áreas do conhecimento e ela deve preservar isso. Ela não pode... Agora, ela não pode ir para um modelo que corte ou limite uma dessas áreas ou um desses estilos. Isso dito, eu concordo inteiramente com o Paulo, que o elemento novo, que não tem muito espaço na cultura da UFBA, é o elemento da inovação e do empreendedorismo. Tá? Olha que o Paulo está escrito lá atrás, IAC Labi, tá certo? Foram 2 ou 3, mas o dele é o de maior sucesso, né? Também, assim, ele era o coordenador de inovação e botou a mão. Eu sei que ele botou também até os equipamentos que eram financiados ou comprados por ele, ele levou para ir, conseguiu que a SECT liberasse para um regime de comodato, se eu não me engano, com a UFBA. Né? Então, assim, eu quero ver uma UFBA que tenha mais espaço para mais Paulos, mais IACs Labis, porque a UFBA não tem muito espaço para pessoas com esse perfil. Tem mais espaço para o pesquisador tradicional, usual. E essa distinção, então, entre que nós estamos discutindo aqui, inovação, veja, na minha opinião, não é necessariamente relacionada ao mercado, Chávio. O Paulo, certamente, ele vai dizer isso. Um dos parceiros do Paulo, desculpe, Paulo, eu tenho que dar o spoiler aí no que você vai falar. Um dos parceiros do Paulo, gente, é o Jaca. Como é que é o nome? Juventude, não sei o quê, de Cajazeira, não é isso? Juventude Ativista de Cajazeiras. Pois é o primeiro grupo que chegou no IAC Labi, tá certo? Um bando de gente da periferia, com computador na mão, que foi lá aprender a reformular computador com a turma do Paulo. Então,
O Olivão falou também do empreendedorismo social. Essas coisas que a Tânia Fischer faz, o programa da Tânia Fischer, qual é exatamente a relação com o mercado? Claro, tem uma relação indireta, por exemplo, as coisas que o Miguel estuda, a economia da cultura, tem uma relação indireta com o mercado? Tem, não? Mas é um outro tipo de empreendedorismo, não é aquele empreendedorismo que tem um impacto imediato na nota fiscal. Ainda bem, Paulo, que você não usou essa definição, que é uma definição que é muito corrente. Inovação é aquilo que chega na nota fiscal. Não? Inovação não é só o que chega na nota fiscal. Então, gente, era isso. Eu queria jogar um pouco de vatapá no ventilador para problematizar melhor os rumos que a gente tem aí nos próximos anos pela frente na UFBA. Só não pode jogar vodka, viu, Olival? Porque a guerra lá já está muito, muito grande. Vamos lá, Paulo Gomes, por favor, e depois é o Lobo. Bom, o professor Charbel ainda está por aí? Será que... Bom, de qualquer forma, eu nunca, quem me conhece, o professor Olival me conhece bem, eu nunca ia defender que a UFBA se submetesse às grandes empresas ou ao grande capital. Acho que isso não faz o menor sentido na minha cabeça, e eu não vivo isso, né? Não é só falar, eu não vivo isso. A própria definição que eu coloquei, e aí o professor falou, não é nota fiscal, é o seguinte, é impacto no ambiente econômico e social. Né? A UFBA, a grande vocação da UFBA é a inovação social. Né? Vocês já falaram, Tânia Fischer, mas eu trabalho com inovação social, o Paulo Souza, da EBA, ele faz design para inovação social, o Genalto tem o centro dele, não sei, uma incubadora de inovação social. Então, tem um monte de gente que quer trabalhar com inovação social, só que está desarticulado. E quando a gente está desarticulado, a gente é frágil. Né? Isso é a coisa mais... Quer dizer, tem que ter uma estrutura que acolhe, que identifica essas pessoas, que valoriza e que acolhe essas pessoas. O professor Olival falou do Jaca. Agora eu estou trabalhando, professor, com o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclado, né? Então, com os catadores de lixo. Um dos meus laboratórios é o lixão de cana-brava, né? Eu gosto muito de ir lá e a gente está trabalhando com essas coisas. Então, eu acho que a inovação, esse termo é muito mais amplo. A nossa vocação não é fazer o que a UFBA, a USP, segundo o professor Charbel está fazendo. E a outra questão é o seguinte, a inovação nunca também, nem na Universidade Politécnica da Catalunha, o grosso das atividades é pesquisa, ensino de pós-graduação e ensino de graduação. O que o pessoal coloca é o seguinte, você tem que liberar espaço e respeitar 10% para trabalhar com inovação. Se 10%, a UFBA está com o quê? Com uns 2.000 professores. Se você tiver 200 professores trabalhando com inovação, é mais ou menos isso, professor Paulo? 3.000? Se a gente tiver 200 professores que sejam valorizados pelo trabalho de inovação e esse trabalho estiver articulado, a gente já vai para a cabeça. Né? A gente vai lá para cima. Isso ia ser espetacular. O que não pode é a gente ter um monte de gente trabalhando de forma desarticulada e sem um certo reconhecimento pela instituição. Então, era isso que eu... bom, o professor Penildo perguntou da Universidade Politécnica da Catalunha. Lá é uma grande universidade de ensino de graduação. Eles têm o aluno da escola politécnica tem um desemprego muito grande na Espanha toda, desemprego jovem. Todos os alunos da Escola Politécnica da Catalunha saem com emprego. Então, eles têm ensino de primeira linha, têm a pós-graduação de primeira linha, têm a ciência de primeira linha, e é uma estrela na inovação, não porque todo mundo faz inovação, mas porque um pequeno percentual dos professores faz a inovação articulada. Lá, só para dar um exemplo de como que esse negócio é feito, eles têm um catálogo com os diversos laboratórios e como que esses laboratórios podem interagir com a sociedade. Um catálogo, que é lindo. E eles têm um outro catálogo, que aí tem, acho que 10 laboratórios. Eu falei, mas por que tem esse aqui com, sei lá, 250 laboratórios e eles conversam? Eles falam, esse aqui é Champions League. Né? Então, além deles identificarem
todos os laboratórios que tinham condição de fazer inovação, interação com a sociedade, eles identificaram o Champions League e eles tratam o Champions League com o maior carinho, porque são os laboratórios que trazem, eles levam, né, um impacto muito grande para a sociedade. Então, está tudo organizado, é tudo muito profissional, e o sujeito que decide entrar na universidade e não fazer pesquisa científica e trabalhar com inovação, ele é respeitado, né? Ele é respeitado por isso. E a gente tem que, eu acredito que a gente deveria fazer uma estrutura que acolhesse as pessoas que não vão seguir a carreira acadêmica tradicional. Falei demais, desculpa aí. Lobo, como último desse bloco, para a gente passar para Miguel e Benildo, por favor. Obrigado, Ronaldo. Estão me escutando bem? Não, quer dizer, sim. Maravilha, maravilha. Rapaz, eu fico feliz aí, sobretudo com essa última fala do Paulo aí, porque até na minha cabeça mesmo, viu, Paulo? A gente vem desse lugar mesmo, né, de pensar muitas vezes a inovação como uma espécie de subproduto da pesquisa, né? E eu acho que essa fala tua acaba desconstruindo um pouco isso e abrindo um leque importante de debate. Parabéns pela fala. Eu primeiro saudar a todos os colegas, né, nossos candidatos aqui presentes, e dizer que no Brasil a gente não está regredindo só na produção, né, como o Penildo bem colocou, né, voltando a ser uma grande fazenda, mas a gente tem regredido em muitas outras áreas, inclusive no campo da ciência, da tecnologia e da inovação, não é? A gente está tendo que ir para as redes sociais, ir para os microfones, ir para o meio da rua defender eleição, que é algo que na cabeça da gente já estava superado no Brasil. Então, a regressão ela é muito forte e é em muitas áreas, né? Inclusive nesse campo, né, da ciência, tecnologia e inovação, que foi uma das áreas que mais sofreu nos últimos anos, nos últimos 6, 7 anos, principalmente nos últimos 3 anos e meio aí, com o governo atual, e com a questão do asfixiamento financeiro, né, o constante corte de recursos, foi uma das áreas que mais perdeu recursos, o sucateamento de forma geral, né, com gestores extremamente desqualificados, mudanças desestruturantes dentro dessas áreas, né, do campo da ciência, tecnologia e inovação, e uma política constante de descredibilização, não é? A começar pelo ministro, né, que está no cargo, que foi para o espaço, voltou para o Brasil e foi vender travesseiro. Então, infelizmente, uma das áreas que tem sofrido bastante, e eu acho que esse debate traz uma luz importante, né, para a gente entender um pouco esse contexto. O segundo ponto que eu queria colocar é que uma discussão que surgiu aqui é a questão da captação de recursos, né? Eu particularmente, sou inteiramente a favor da captação de recursos para a universidade. Acho que a gente pode buscar desenvolver formas criativas, né, de ampliar a captação de recursos para a universidade. Eu acho até que isso faz com que a gente não fique tão dependente, né, do orçamento do Estado e, consequentemente, tão vulnerável às oscilações políticas que acabam impactando no orçamento. E aí, empresas, fundações, serviços internos que podem ser criados, sobretudo com cunho social no âmbito da universidade, eu acho que muita coisa pode ser pensada nesse sentido. O que eu acho importante pontuar é que a aplicação desses recursos por parte da universidade tem que passar necessariamente pelo campo da autonomia universitária. A universidade ela pode até pegar recurso no mercado, mas ela não pode ficar refém do mercado, ela não pode ficar subserviente ao mercado, ela não pode ficar condicionada a desenvolver pesquisa, a desenvolver inovação de acordo com um determinado produto específico que aquele aplicador do recurso quer. Eu acho que isso diminui a universidade, eu acho que isso acaba, com o tempo, matando a essência da universidade. Vamos investir no petróleo, né? Eu acho que tem uma disponibilidade grande de recursos aí, enfim, por conta da própria Lei Nacional de Exploração de Petróleo, e que deve ser direcionada para o campo da pesquisa.
Mas, por exemplo, vamos trabalhar petróleo a partir de um cunho ambiental, como foi destacado aqui, né, pelo professor Olival na fala dele. Vamos trabalhar o petróleo, mas vamos ver o que é prioridade a médio e longo prazo para a universidade, trabalhar no contexto da transição energética, trabalhar no contexto da transição ecológica, por exemplo. Eu acho que são elementos fundamentais. Então, eu acho que essa autonomia universitária, né, a partir do seu planejamento estratégico, a partir daquilo que é fundamental para a universidade, de definir como aplicar esses recursos, é essencial nesse contexto. E, por fim, eu nas minhas andanças pelo semiárido, eu ando muito pelo semiárido, com trabalho de campo, com os alunos, e vira e mexe com atividades com as comunidades também. E uma coisa que eu sempre vi muito no semiárido são tecnologias sociais. Tecnologias desenvolvidas muitas vezes a partir da experiência de uma comunidade, uma tecnologia social desenvolvida muitas vezes a partir de uma escola agrícola, não é? Com uma pedagogia diferente, e até mesmo pela Embrapa. Eu conheci projetos fantásticos, por exemplo, da Embrapa Semiárido, que eles estavam desenvolvendo uma série de produtos, uma série de tecnologias de baixíssimo custo e com alto impacto social, com alta capacidade de mudar a vida das pessoas que estavam inseridas ali naquele contexto. Então, eu acho que a universidade ela pode sim dialogar, por exemplo, com esse campo aí do estudo do petróleo, das fundações, da captação de recursos, mas ela pode e deve estar dialogando com essa outra ponta, né? Com essa ponta comunitária, com essa ponta que está diretamente conectada com a produção de tecnologias sociais, né? Eu acho que esse é um ponto importante que a gente não pode desprezar. E uma coisa que eu queria deixar só para a gente poder pensar é que nós temos ainda poucos professores, pesquisadores negros na universidade, né? Nós temos ainda poucos professores, pesquisadores indígenas, quilombolas, né, trans e etc. dentro da universidade. Então, por que não pensar também na possibilidade da gente estar ampliando a política afirmativa, né, a política de cotas, a política afirmativa e outras formas para poder contemplar de forma mais efetiva esses pesquisadores, esses professores, nos editais internos, né, no âmbito da pesquisa, no âmbito da tecnologia e da inovação, que são promovidos internamente dentro da UFPA. O CAPES-Print, por exemplo, a gente podia ter uma política de cotas, uma política afirmativa no âmbito do CAPES-Print, não é? E outros editais internos que são pensados e que são lançados no âmbito da universidade. Eu acredito que a política afirmativa, a política de cotas, ela tem que ter uma continuidade, né? Ela traz as condições iniciais para o estudante poder entrar, depois para o estudante poder se manter na universidade. A gente avançou de forma importante agora, na minha opinião, na política de cotas, ou seja, trazendo também as condições para que esses pesquisadores, enfim, esses estudantes possam dar continuidade ao seu trabalho na pós-graduação, mas por que não pensar também esse contexto a partir dos editais internos que são oferecidos pela UFBA? Então eu deixo aí por último essa questão para a gente poder pensar. E no mais, estou aqui maravilhado com a qualidade do debate, ganhei minha noite e agradeço a vocês pela atenção. Obrigado, gente. Ô, Lobo, obrigado. Olha, pessoal, a gente não quer passar muito das 20 horas, né? Nós já temos algumas pessoas, inclusive, deixando a sala. Então, para a gente ter o máximo da nossa audiência, a gente trabalhar, então, nesse sentido, eu queria chamar para um quarto, nesse bloco, o professor Ademar, para rapidamente fazer suas colocações, e aí a gente passar a professor Paulo Miguel, professor Penildo, e em algum momento, lá no final, a gente vai passar ainda um calendário para vocês do que tem de atividades até o dia da consulta. Então, nós vamos ter também outras oportunidades de estar com vocês em outro recorte, né? E o que seriam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Né? Então, nesse sentido, professor Ademar, aí passa a palavra para ti, para falar rapidamente e a gente poder ouvir nossos candidatos. Pois não, professor Ronaldo, prazer estar aqui contribuindo com esse importante evento, com todos os colegas de altíssimo nível, aí, vários sábios da nossa universidade que
é conhecida em todo o Brasil e até também no exterior, em alguns países, né? Eu vou fazer, de fato, realmente, professores e demais colegas, uma coisa bastante pontual, né? Aliás, eu já havia até comentado com o nosso querido professor Miguel e também com o Penildo, né? Nessa linha da ciência e tecnologia, é muito importante que nós possamos contribuir de modo mais formal e proativo, né? Na deliberação sobre as áreas estratégicas e temas estratégicos da ciência e tecnologia, tanto no contexto nacional quanto no contexto estadual, né? Junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e aqui junto à nossa SECT, né? É importante, né? Porque nós participamos, nós fazemos também desenvolvimento científico e tecnológico, precisamos também dar a nossa contribuição e mostrarmos quais são as linhas que são mais interessantes que, de fato, a gente poderia contribuir, né? Isso é fundamental, porque, de certa forma, muito disso vem de cima para baixo, sem a gente, evidentemente, contribuir, né? Um outro ponto também que me faz ficar assim, um tanto quanto curioso é que quase nós, na Universidade Federal da Bahia, não falamos mais do Parque Tecnológico, né? Parece que é um assunto que morreu para nós. Algum tempo atrás era bastante efervescente e o parque, então, caiu no esquecimento para nós, né? Recentemente, ele foi remodelado em termos de sua gestão administrativa, tá? E eu não sei como é que ficou isso em termos da participação direta da universidade, a despeito de que nós tenhamos lá alguns espaços, né? De certa forma, é um parque que ocupa um espaço muito nobre na nossa cidade, mas do ponto de vista da localização, da facilidade, da microlocalização logística é complexa. Nós temos um parque que é dentro da Avenida Paralela, uma das maiores avenidas bonitas e de fácil acesso no Brasil, tá? E para a cidade, então, um grande patrimônio. Entretanto, você tem até, inclusive, o metrô que passa praticamente em frente, mas você tem acesso. Você não consegue sair de uma estação de metrô para chegar lá, é impraticável. E ali você pode fazer alguma integração, como, por exemplo, sei lá, algo sustentável, alguns carros elétricos que pudessem, né, coletar o fluxo de pessoas interessadas em ali trabalhar, das estações de metrô e dos pontos de ônibus para lá. Então, precisa dar uma resposta também para esse espaço, para o Parque Tecnológico, o Parali. Um outro ponto que eu também gostaria de chamar a atenção, né, como já foi aqui também, de certa forma, comentado, a questão do professor colega Paulo, que eu também sou professor também do IAC, né, e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial, aqui da Politécnica, né? Eu também tive uma experiência na Europa, como quase todos nós aqui, nos nossos pós-doc e tal, né? E também no mesmo padrão aí que foi observado na Espanha, no Politécnico de Milão, onde eu estive lá também no meu pós-doc, eu constatei que, muito embora não era a minha área de atuação, mas eu visitei amplamente a universidade em vários dos seus campi, né? Principalmente o Leonardo, a Piazza Leonardo e o Bovisa, que é uma expansão que fizeram bastante significativa, e você tem praticamente lá 2 prédios enormes só de inovação, né, para atender praticamente ali toda a Itália e certamente uma parte ali da Europa, em diferentes áreas do saber, né? O moda, por exemplo, os italianos são bastante afeitos a essa indústria de moda, a indústria de automação, até mesmo a indústria de alimentos, tá? Então, eu vi uma coisa bastante efervescente, não apenas uma sala, 2 salas, como a gente está acostumado a ver aqui na nossa universidade, mas algo bem mais pujante, né? Infraestrutura muito grande. E, naturalmente, o outro aspecto fundamental aí também, você via uma grande vida presente naquela instituição, tá? A internacionalização dessas universidades europeias é muito grande, pouco a gente vê aqui. Isso, evidentemente, facilita esse ambiente de inovação, tá? Em algumas reuniões que eu estive lá na área de internacional, na nossa equivalente à nossa agência internacional aqui, uma das reclamações que o pró-reitor nos fazia, olha, o Brasil tem um débito com a gente muito grande, que ele só faz, evidentemente, né, mandar alunos para cá, e recebe muito pouco dos nossos alunos. Então, enquanto a gente recebe 100, ele nos recebe meia dúzia, vamos dizer assim, né?
Então, eu estou trazendo aqui esse ponto, esse aspecto, né, para, evidentemente, a nova gestão também lembrar dessa questão da internacionalização aí, né? Que, claro, vai estar lembrada, evidentemente, mas é apenas um pouco aqui da minha experiência. E também em relação a essa experiência aí, uma coisa bastante importante, no ambiente de inovação exige também um espaço de convivência. A nossa universidade é precária nesse espaço de convivência. Mais recentemente, evidentemente, com aquela área verde ali embaixo de Ondina e tal, facilita, mas ainda é muito pouco. Você não vê criação de eventos formais da universidade, estimulados pela universidade. É o que eu via bastante, certamente outros colegas também verificavam isso nos seus pós-doutorados aí, são feiras, exposições, visitas, extremamente frequentes. Era raro você não ter essa interação uma vez no mês. Tá? Então, isso é fundamental, que a gente crie não só um espaço único, mas espaços em todas as unidades. Tá? Isso facilita essa integração, tá, em todas as universidades. Tá? Então, é isso, essas são as minhas pequenas colaborações, nas minhas preocupações com essa questão aí do Parque Tecnológico e também das áreas estratégicas de ciência e tecnologia. Obrigado, professor Ademar. Valeu, vamos rapidamente, então, passar para Paulo Miguel e Penildo para a gente dar sequência. Microfone, Miguel. Acho que se forem as considerações finais, Ronaldo, acho que o professor Miguel pode falar pela chapa, não preciso falar, não. Mas acho que Lobo talvez queira dizer alguma coisa, Ronaldo, não sei, estou vendo a mão dele levantada aqui. Lobo? Eu achei que fosse da anterior, da vez anterior. É possível, não é tem possível. certeza. É porque quem está cuidando... Pois não, continue. Ok, não, vamos lá. Vejam, agradecendo muito, muito penhoradamente a presença de cada um de vocês aqui, eu acho que as contribuições foram da mais alta importância, os desafios não são pequenos, garantir que aquilo que está sendo bem feito e que é reverenciado pela comunidade de pesquisa de ciência e tecnologia da UFBA, reconhecido fora, isso precisa ser, evidentemente, ter continuidade, esse compromisso é óbvio, não tenha dúvida, acho que conseguimos, aqui o Olival fez um bom inventário daquilo que precisa ser continuado, fez um inventário também das dívidas que temos algumas dívidas, temos um desafio muito grande quando essa questão da inovação se impõe para que a gente avalie, com os cuidados todos devidos, a gente precisa ser uma universidade que também faz inovação e que, para isso, é preciso reconhecer que a inovação exige um ambiente, né, que lhe seja propício. Isso não significa, certamente, que nem que devamos abandonar outras dimensões da vida da universidade, que são fundamentais e que alimentam a inovação, não tem a menor dúvida. Sem pesquisa, você não vai inovar lá na ponta. São ambientes que precisam dialogar intensamente. E o cuidado, que aí eu acho que não é só da inovação, é da pesquisa que fazemos, é do ensino, é do acolhimento, é da ideia de universidade que reconhece a existência de um mercado. O mercado não é exatamente a coisa mais terrível do mundo, ele se apresenta dessa forma quando a lógica é exclusivamente de mercado. Nós vamos dialogamos sempre, mas sabendo que a nossa obrigação, o nosso desafio ultrapassa largamente necessidades de mercado, necessidades imediatas e se apresenta como um desafio que a sociedade é o nosso objeto mais importante de cuidado e de atenção. Então, eu acho que é possível, sim, avançar para a criação desse ambiente de inovação. Eu acho que vários cuidados aqui foram levantados, várias questões foram levantadas. Eu tive cuidado de anotar tudo, a gente está também, Thierry está aqui, Ronaldo, estão trabalhando com o comitê na candidatura para tomar notas em relação a isso e a gente poder, a partir daí, construir esse roteiro de trabalho. Parte dele já começa bem, porque tem uma plataforma inicial de alta qualidade, e essas outras questões que foram trazidas, a gente certamente pode dar o melhor acolhimento a isso. A minha última palavra, reconhecendo a importância de todas as falas aqui, agradecendo de novo cada pessoa que esteve aqui contribuindo, a minha última fala não é aquela fala tradicional do candidato. O candidato pede voto. Eu não vou pedir voto para a chapa, e não é porque, do ponto de vista matemático, aritmético, até a eleição está garantida, somos uma chapa única. Eu vou pedir voto na urna. Eu vou pedir que cada um dos colegas aqui presentes, nas suas classes, nas suas salas de aula, gastem 5 minutos para informar da importância
que significa essa eleição, não apenas para a universidade. Veja, nós conversamos aqui sobre um conjunto de questões, partindo do pressuposto que teremos condições políticas e institucionais de outra natureza a partir do próximo ano. Nós estamos aqui imaginando, e acho que como pessoas que têm uma compreensão da vida têm que imaginar e têm que lutar por isso, imaginando que a gente terá, a partir de 1º de janeiro de 2023, tempos solares, tempos em que cada sonho que foi aqui, de alguma maneira, trazido à mesa, não é, possa efetivamente ganhar a luz do sol. Esse é um desafio que começa aqui. Acho que esse desafio começa em qualquer lugar em que a disputa, a questão democrática se apresenta como um espaço de afirmação. As eleições, a consulta, dia 24 e 25, são exatamente o momento dessa natureza. Ao votar, ao despejar um voto na urna e fazer com que ela transborde de votos, a gente não estará apenas sinalizando o respeito à consulta, o reconhecimento da legitimidade das 3 instituições que representam os setores da universidade na organização dessa consulta. A gente não só estará afirmando isso, mas a gente estará dando uma contribuição importante para que lá fora as pessoas compreendam que a vida democrática é importante. Realizar a democracia aqui é um primeiro passo que sinaliza fortemente a nossa disposição de lutar pela vida e pela democracia lá fora, tão ameaçadas em tempos tão estranhos, tão obscuros, mas que eu insisto, temos que ter e teremos o melhor Réveillon dos últimos anos. O brinde de champanhe, 31 de dezembro de 2022, será um brinde por um tempo diferente para todos nós e para a nossa casa, que é o melhor lugar do mundo, a Universidade Federal da Bahia. Eu quero agradecer com muito carinho a cada um de vocês. Seguimos juntos. Forte abraço. Olha só, pessoal, deixa eu falar rapidamente sobre vocês, que nós vamos ter amanhã, dia 19, um encontro lá em Nutrição, às 9 horas, e 17 horas em Arquitetura, uma reunião ampliada sobre do comitê e do incremento da plataforma e tudo mais. E no dia 20, na sexta-feira, 9 da manhã, no campus de Ondina, um debate organizado pela Comissão Eleitoral. Né, mudou, Ronaldo. Parece que será à tarde da sexta-feira. A reconvocação foi feita para a tarde da sexta-feira do debate das 3 entidades. Não está confirmado, mas foi convocado para a tarde, 16 horas. Eu estou com o calendário de ontem. Mas será na sexta-feira e nós lançamos os cardzinhos, fazemos a divulgação e claro. Na sequência, terça e quarta, 24 e 25, então, a consulta. Muito boa noite, gente. Vamos descansar. Obrigado, vamos fervilhar a cabeça com essas ideias todas. Um abraço, bom descanso. Até mais. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Prazer grande. Valeu, gente. Abração. Abraço a todos. Valeu. Thierry. Ô, Ronaldo, nos falamos.